Pais amados, tudo bem? Que bênção poder estar com vocês. Olha, eu quero responder uma pergunta. Foi colocada aqui no meu canal, tô aqui no meu celular, tá? Eu creio que uma irmã, ela não fez uma pergunta, ela fez um comentário, que aí eu também quero dar uma resposta, né? Esse comentário que é bastante interessante. Ela disse assim, que ela não acha certo manter um missionário. E aí ela fala, só porque alguém tem o título de missionário, ele tem que ser mantido por outras pessoas, né? E bom, e pela conversa que a gente vai vendo, eu mais ou menos vou compreendendo, por exemplo, qual que é o pensamento que aquela pessoa tem de missionário, né? Então uma coisa que é interessante é que é bom, eu vou trazer isso aqui para vocês. Hoje, no Brasil, vai depende muito da região, tá? E depende, os caminhões passando, depende muito da região e vai depender muito da igreja, da denominação. Esse nome missionário, ele vai pender para um lado, tá? Então eu vou trazer aqui os vários sentidos de missões e que você talvez vai se identificar com algum deles, né? Então, determinadas regiões, ser missionário é sinônimo de evangelista. Ou seja, aquele irmão que vai para o hospital, que prega no hospital, aquele irmão que prega na rua, aquele irmão que faz culto nas casas, aquele irmão que entendeu? Que está evangelizando, que pega o folheto, vai para a rua e tá, ele é o missionário da igreja, né? Então eu vejo um problema muito sério nisso aí, nessa mudança, porque a gente fala repetidamente que para fazer missões tem que ter um chamado de Deus. E logicamente, é muito lógico que muita gente quer se esquivar de todas as formas do serviço de evangelístico, né? Então a pessoa já vai pensar logo, bom, se é para ser um missionário, tem que ter um chamado especial de Deus. Eu não tenho. Então eu vivo minha vida, eu sou chamado como membro de banco, né? Tem muita gente que fala assim. Então, meu trabalho aqui na igreja eu venho, sento aqui, assisto o meu culto no domingo e não faço mais nada. Então, eu comento isso aqui porque é um erro, tá? É um erro. Então, essas nomenclaturas que com o tempo, eu digo com o tempo porque há anos atrás não era assim, tá? Eu vou até fazer um outro vídeo, posso fazer até um vídeo, né, falando um pouco dessa mudança dessas nomenclaturas, né? A gente pode fazer um vídeo falando sobre isso aí. Mas determinadas igrejas é isso, tá? Ser missionário é ser um evangelista. Tem igrejas do Brasil que o missionário é aquela pessoa que ela tem que chegar numa igreja e ela tem que mover nos dons do Espírito, né? Então, ou seja, ela é aquela pessoa que ela tem que revelar, tá? Tem que revelar. Então, assim, é muito complicado. Eu creio nos dons espirituais, tá? Nasci no ambiente pentecostal, tá certo? Então, assim, sabe, irmão, pessoas da minha família que Deus usava muito, assim, na palavra de conhecimento, gente assim que tremendo, assim, o culto, tava lá a exposição da palavra e o Espírito de Deus começava a usar aquela palavra, aquela pessoa, né, parentes meus até, que tinha esse dom, né, que tinha, porque eu falo tinha um que até faleceu, mas Deus usava muito desse dom, então eu sei o que é isso aí, cresci nesse ambiente, mas eu não creio que é dessa forma, tá? Ser missionário é ser aquela pessoa que chega na igreja para trazer revelação e que não sei o quê, entendeu? E aí tem a igreja que vai pros absurdos. O camarada já entra até aí, a gente, né? Quem tá à frente de igreja, lidando com todo tipo de gente, você tem que ter a percepção e julgar os espíritos. A palavra fala que a gente tem que olhar o que está acontecendo e trazer uma análise daquele espírito que está chegando, o que está acontecendo ali, né? Então não receber tudo de qualquer jeito, tem coisa que até não é mais um mover do espírito, é até espírito da adivinhação. Pessoas que estão em rebeldia, pessoas rebeldes, pessoas que não submetem a ninguém e fica aí
adivinhando, né? Adivinhando, literalmente, né? Chega ao ponto de adivinhar número de CPF, número de RG. Você ontem foi num tal lugar, você tá com a camisa amarela assim, 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 você entrou na loja tal. Sabe, umas coisas ridículas, coisa que você só vê na feitiçaria. Então existe sim a revelação de Deus, eu sei que tem o dom de Deus, mas existe a forma, a palavra de Deus dá um padrão para isso, tá? E eu também acho muito errado essa forma, né? Missionário é aquela pessoa que chega na igreja para trazer uma revelação, tá? Qual é outra aqui que você pode? Existe também as missionárias, né? Então, existem igrejas que meu nariz tá, hoje eu amanheci espirrando. Existem igrejas, amado, que não aceita mulheres com cargos ministeriais, tipo pastor, presbítero, né? Então, o pastora, né? Não vai aceitar, mas com o tempo, aquelas mulheres que pregam e começaram a despontar, e eu já saí com várias mulheres assim, irmãs de Deus, assim, que pregam na rua, que Deus usa tremendamente, assim. Eu lembro de uma época que a gente estava saindo de Santa Cruz, e tinha um grupo de irmãos, né? Que eram de várias igrejas. E tinha um grupo lá que era da igreja batista tradicional, que são igrejas que não aceitam que aquelas mulheres pregam, né? Nem na igreja, nem na rua, nem em lugar nenhum. Mulher não tem que pregar. E o irmão veio falar comigo, né? E eu falei, meu amado, nós estamos aqui num ambiente, eu respeito sua igreja. Lá na sua igreja, se não aceita mulheres pregando, tá? Respeitar, eu não vou lá impor, levar minha mulher e falar, não, minha esposa tem que pregar aqui, coisa e tal, não vou, mas nós estamos aqui num ambiente interdenominacional, a igreja, eu não vejo dessa forma, a maioria aqui dos irmãos também não vê dessa forma, a irmã, ela é de uma igreja que tem pastora, que tem liderança, que tem um monte de coisa, e gente prega, as mulheradas prega mesmo, então, é o seguinte, aqui o irmão tem duas coisas, ou o irmão fica com a gente, aceita, ou também eu peço que o irmão possa se retirar. Falei gentilmente, né? Não, pastor, não tem nada a ver, então eu vou ficar por aqui, vou respeitar o ambiente. Então, opa, é isso aí, né? Então, mas tem igrejas que elas não aceitam, as mulheres, então encaixou essa questão do missionário, não aceitam com outros títulos ministeriais, mas aí tem a missionária, né? Que é aquela irmã, a irmã que prega, a irmã que sai nas igrejas pregando, e tem aquela palavra, e que ora pelo povo, e missionário, tá? Então, quem sabe na sua igreja deve ter também bastante, mas não, eu quero dizer para você que esses títulos, eles não têm em todo lugar, tá? Não é toda igreja que tem, não é toda região do Brasil, tem região que desponta mais do que outras, tá? Tem região que desponta mais esses títulos de missionário do que outras. O que mais que tem aqui que a gente pode lembrar? Eu não anotei, eu só estava vendo a mensagem aqui, aí peguei a câmera, comecei a responder. Mas quem mais? Aí tem os pregadores itinerantes, né? Que são esses pregadores que vão nas igrejas, assim, que pregam, vai para um lado, vai para o outro. Esses são missionários. Aí antigamente era chamado de evangelistas. Teve uma época que esses pregadores que iam nas igrejas, pregando nas igrejas, eram chamados de avivalistas. O que mais? Então, assim, são os missionários, né? Nós temos também aquelas pessoas que fazem o trabalho social na igreja. Existe igreja que pessoas que fazem trabalho social na igreja é chamado de missionário. É a mesma coisa. Tem um trabalho social com crianças. Quem está à frente? A missionária fulano de tal. Tem um trabalho social ali de levar sopa, não sei o que. Quem está à frente? O missionário fulano de tal. Entendeu? Então, assim, depende muito da região, depende muito da região, depende muito da igreja, vai depender muito esse tipo de nomenclatura, tá? Por que eu não sou daquele tipo assim, ó, sinceramente falando, tá? Que vou taxar, não, missionário é tal coisa. Porque essa palavra missionário na Bíblia a gente nem tem, tá? Sinceramente falando, não tem. Então é um conceito que nós vamos ter. É diferente, por exemplo, do conceito pastoral. Se alguém chegar para mim e falar, não, pastor é o trabalho do pastor, o cargo do pastor é um cargo para trabalhar apenas na parte de tirar a oferta, de ficar na porta. Eu falei, não, mas esse é o trabalho.
Esse é o trabalho, lidar com os bens materiais da igreja, esse é o trabalho do diácono, porque a Bíblia fala isso. Então a Bíblia vai dizer o que é o trabalho apostólico, a Bíblia fala sobre o trabalho pastoral, a Bíblia fala sobre o trabalho evangelístico, a Bíblia diz isso aqui, tá? Então, se eu for contrariar o que a palavra de Deus está dizendo, aí eu vou dar um problema. Agora, no caso de missões, não. Se você for ver o que é a missão, o conceito que nós temos, né? A gente puxa lá de trás, desde a criação, sobre a missão de Deus. Né? A missão de Deus, qual que é a missão de Deus? É alcançar os pecadores, né? Trazer os pecadores de volta para ele, essa comunhão dele. Então, tipo assim, pronto, essa é a missão de Deus. Aí o que Deus faz? Deus pega essa missão dele e nos dá a oportunidade para que nós possamos também participar da missão dele. Então, ou seja, todo e qualquer trabalho no reino de Deus faz parte da missão de Deus, e todos aqueles que estão na missão de Deus também são missionários, tá? A irmã que cuida da criança é missionário. O irmão que evangeliza lá na rua é missionário. Então tá errado ou não? Tá não. O irmão que evangeliza, que vai de casa em casa evangelizando, é missionário, missionário. O irmão que faz trabalho social ali para é missionário, é missionário. O pastor é missionário, o presbítero é missionário, o diácono é missionário, entendeu? A irmã que cuida das crianças é missionária. Tudo na obra de Deus passa a ser, nesse contexto, nessa visão, missões, missão, né, missões e missionário, tá? Não vamos bagunçar, não, é isso aqui, vamos deixar no grosso aqui a conversa. E aí, nós temos também, agora, vamos lá, quando a gente vai tratar de um assunto, que é o assunto em que a igreja, ela está trabalhando em um ambiente, ela está aqui no ambiente dela, aqui, na cultura dela, no ambiente cultural dela, tá? Onde todo mundo come feijão com arroz, onde todo mundo fala a mesma língua, tá? Tá tudo aqui, tá todo mundo aqui, tá? Você tem uma realidade financeira, você tem uma cosmovisão, todo mundo veste mais ou menos igual, existem padrões, existe uma série de sistemas, né, de valores, né, de relacionamento e de ver o mundo e etc. Tá todo mundo nesse mesmo ambiente. E a igreja está trabalhando aqui, tá? Evangelizando, trabalho social, desenvolvendo o trabalho da missão de Deus local. Então a igreja está estabelecida. O que a igreja faz? Ela pega um desses elementos aqui que ela tem, alguém que vai ter condições disso, que tem um chamado específico de Deus, grave isso aqui, anota isso aqui, chamado específico de Deus, aí a igreja ela vai mandar essa pessoa para sair desse ambiente de cultura, ele vai lá para o outro ambiente para iniciar o que é hoje a igreja. Então ele vai começar lá, ó, pum, ele cai como uma semente. Aí ele prega o evangelho para uma pessoa, prega para outra, prega para outra, prega para outra, e começa uma multiplicação ali, um grupo. Quando está formado um grupo, começa a surgir uma igreja ali, né? Uma pessoa, duas, três, tá? Daqui a pouco você vai aumentando, salvando vidas, pessoas sendo salvas. Daqui a pouco o Espírito Santo, pela necessidade daquele grupo, o Espírito Santo naquele outro ambiente, o Espírito Santo começa a dar os dons de serviço, os dons ministeriais, e aí a formação da igreja, no outro núcleo, no outro ambiente cultural. Aí entra aquilo que Jesus falou lá de Mateus 28, 19, né? E de fazer discípulo a todas as nações. Então, amado, nesse aspecto aqui que eu tô falando, que é o missões intercultural, tá? E eu até falo isso para vocês, esse termo transcultural é quando você sai do seu ambiente de cultura, você vai para outro ambiente, você gera modificação no outro ambiente, levando a sua cultura, é o transcultural, tá? Então nós podemos dizer que o que é transcultural é a cultura do reino, porque a cultura do reino, ela vai contra a cultura do homem em pecado. Agora, a cultura minha brasileira, não, tá? Então, se eu for falar assim, eu estou fazendo um trabalho transcultural, levando o reino de Deus a uma etnia, eu, brasileiro, e eu vou lá não sei aonde, em qualquer lugar aí do mundo aí, e estou inserido, e estou levando a cultura do reino, eu faço um trabalho transcultural. Agora, eu não posso fazer esse trabalho transcultural em termos de cultura brasileira, tá? Eu sou brasileiro, eu venho aqui para o Paraguai
E aqui no Paraguai eu trago minha cultura brasileira e eu trago um evangelho abrasileirado com a música brasileira, com a cultura brasileira. Quer ver um exemplo aqui? Que eu tô aqui conversando, né? Já tô com 15 minutos aqui de conversa, mas é bom de conversar. Olha só. Nós tivemos esses dias atrás o Dia dos Pais, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui os dias diferentes. Do Brasil é um dia, do Paraguai é um dia. Então, assim, a gente tem que saber lidar. Nossa igreja, eu falo da Missão Siloé, ela tem muitos brasileiros e paraguaios. Então, no nosso caso, eu como missionário, eu tenho que saber jogar no meio termo aqui, tá? E é interessante, nós temos um grupo dos irmãos paraguaios que chega no dia dos pais do Paraguai, bom dia, felicidade, os pais, e faz aquela coisa. Aí chega do Brasil, faz a mesma coisa. Então, a gente tem que saber lidar com esse meio termo. A nossa igreja está do lado do Paraguai, mas nós temos um monte de gente brasileiro dentro da nossa igreja, e aí entra aquele negócio. A gente tem que saber dosar a questão da linguagem, como eu tenho irmãos que são brasileiros, irmãos, então, às vezes estou aqui pregando espanhol, tem dia que eu prego esse português, coloco o irmão que prega português, entra outro irmão que prega espanhol, e a gente vai levando dos dois jeitos, né? Por quê? Porque a nossa intenção, já que no nosso caso, né, no meu caso aqui, a nossa igreja está do lado do Paraguai, mas tem brasileiros e tem paraguaios, eu tenho que saber levar dos dois lados, né? Então, irmãos, voltando aqui ao nosso assunto, né? Trazendo aqui para vocês, depende muito da região, tá? Voltando aqui ao assunto aqui, explicando aqui que é irmã. Depende muito da região. Eu sei que às vezes ela falou, essa irmã deve ter feito esse comentário, não sei porque a pessoa tem título de missionário e tem que ser mantido. Eu sei lá que visão que ela tem do que é ser missionário, né? Então agora, quando se trata de um missionário intercultural, aquele missionário, falando aqui dos brasileiros, a maioria eu creio que são brasileiros aqui, tem uns bolivianos também que assistem, os irmãos da Bolívia aí, tem os irmãos do Paraguai também que estão aqui também no nosso canal, né? Tem irmãos lá dos Estados Unidos, eu vejo, tem né, pessoal dos Estados Unidos, da Europa, né? São os brasileiros também, mas estão por lá. Bom, então, essa pessoa, para poder sair do seu ambiente de cultura e ela ir para outro ambiente cultural, essa pessoa, ela precisa de uma preparação, tá? Para isso. Preparação do conhecimento de cultura, preparação psicológica para enfrentar o choque cultural, o baque cultural. Isso é muito forte, você leva o choque cultural, é muito forte, tá? O choque cultural é de dois lados, é quando o missionário ele vai e quando ele volta, né? Ontem nós tivemos o culto de missões aqui e meu irmão e minha cunhada ficaram um tempo nos Estados Unidos e eles comentaram no culto, falaram rapidamente, mas do choque na volta. E eu tinha até falado para minha esposa isso aí, olha, eles vão tomar um choque, tá? Porque quando o camarada fica lá um tempo nos Estados Unidos, que ele pega o avião, que ele chega aqui em Assunção, no Paraguai, que ele desce e ele começa a ver a cidade, o povo, e é tudo questão de limpeza, organização e tá, o cara toma o choque, tá? Então, o choque tanto de ida, como o chamado choque cultural reverso também, né? Quando ele volta, né? Então, eu posso comentar de mim, a gente estava aqui na Bolívia 15 anos, eu vinha uma vez por ano no Brasil e voltava para a Bolívia, era um ano inteiro. No dia que eu vim para morar no Brasil, eu não digo tanto de mim, eu não sei se eu tomei muito isso, porque eu estava muito consciente nesse vai e vem, mas eu vi que a minha esposa e a minha filha, elas entraram numa depressão. Isso aqui é muito, quem estuda isso aqui é muito comum para quem toma esse choque cultural reverso, né? Mas, amado, vou terminar aqui meu vídeo, já vai com 20 minutos, é bom a gente conversar. Então, quando se trata disso aqui, ó, quando a pessoa ela precisa ter toda essa preparação, tá? E ela precisa ter do respaldo também. Vou terminar lendo esse versículo aqui, que é um versículo bastante conhecido, né? E falado em culto de missões. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha só. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Romanos 10, 14, né? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E o que é esse enviado? Enviado não é só, você foi enviado, vai. Não, enviar, meu amigo, é todo um processo de preparação. Preparação linguística, preparação da cultura, do conhecimento da cultura, cursos, preparação financeira,
preparação de documentações, é tirar passaporte, é legalizar documentação. Irmão, você não sabe o que é essa guerra de legalização de documentação, tá? Toda uma preparação para o missionário. Ele vai lá para o campo, se ele tiver esposa e filho, vai todo mundo com documento legalizado, tudo, via consular, tudo muito caro, burocrático. Ora, é uma guerra. Ele vai para lá e a igreja, ou as igrejas que estão na retaguarda, faz o envio. Envio como? Paga a passagem. Camarada chega lá, tem um aluguel, paga o aluguel. Camarada chega lá, tem água, luz para pagar, paga não sei o quê. Tem imigração para pagar, paga a migração. É horror de caro, burocrático, um monte de documento. A igreja está aqui lutando, levantando recurso. E tem todo um processo de guerra. Você mandar um missionário para o campo, para outro lugar, manter lá documentação. E aí, depois que o missionário está estabelecido, 6 meses ele fica praticamente, de 6 meses a 1 ano, né? Dependendo da região, praticamente no período de estabelecimento dele chegar, estabelecer casa, documentação, não sei o quê. E aí entra o outro período, que é o mais prolongado e que não deixa a guerra passar, que é o período do desenvolvimento do projeto, né? Então aí tem a manutenção do missionário que está no campo e tem a manutenção do projeto. Então, é por isso que eu falo assim, eu vou terminar aqui, eu acho muito difícil hoje uma igreja no Brasil manter um projeto. É muito difícil. Ah, nós temos um missionário lá. O que ele está fazendo lá? Você acha que ele está, né, sendo mantido e mantendo um projeto, o projeto dele? Às vezes tem igrejas que mandam o missionário para o campo, né, mas mal consegue manter o missionário lá. O missionário fica passando necessidade, entendeu? Lutando no campo e não. E aí, o que adianta mandar um missionário lá para o campo e deixar ele passar e dizer que tem um missionário e deixar passando necessidade lá, né? Não adianta. Então, é por isso que entra as associações missionárias, que é onde existe um núcleo, uma sede da associação que junta várias igrejas para levantar o recurso para se manter um projeto no campo, tá? Então, aqui essa dica para nós. Então, respondendo a nossa irmã, eu não concordo, mas depende da realidade. Quem sabe a realidade que ela está falando não é a realidade daquele missionário, né, que vai para o campo transcultural ou o campo intercultural, né? Falando assim de como brasileiro, o brasileiro sai do seu ambiente, vai para outro ambiente. Então é toda uma guerra, né? Não é assim, a pessoa não tem como ir por conta. E aqueles que falam assim, não, mas ele pode ir e pode trabalhar lá. Irmão, tem lugar que você não pode trabalhar. E outra coisa, tem lugar que se você for trabalhar, o custo é tão alto, você recebe recurso, mas o custo é tão alto de você manter aquilo ali que você não consegue fazer mais nada. Então você trabalha de domingo a domingo para poder se manter e aí tchau. O que adianta você dizer, nós temos um missionário lá, fazedor de tenda, ele está lá trabalhando por conta dele. O que adianta ter título? E o cara não faz nada, não consegue fazer um culto porque não tem tempo. Trabalha até as 9 da noite, chega 10 horas da noite, domingo não visita ninguém, não evangeliza, não faz culto, não faz nada, tá morto. Ora, as raras exceções conseguem fazer um negócio desse. Claro que tem país que realmente é isso, o missionário ele tem que entrar lá porque não dá visto, é muito complicado, tá? Então assim, vou fechar aqui meu vídeo seguinte, amado, não adianta a gente criar uma ideia e fazer um comentário até, né? E você ter uma ideia tirando base da sua realidade, tá? Comentando aqui, dependendo da região, existem ideias diferentes de missões, né? E a realidade do campo missionário é bem outra, tá bom? Fechou? Um abraço. Bom responder essas perguntas, né? O pessoal vai colocando aqui, eu tô lendo, viu? Tô lendo as perguntas aí, as mensagens aqui do nosso canal. Você também pode deixar suas mensagens aí, deixa aí, manda pergunta para nós. Aí tem na descrição, tem meus e-mails. Pode escrever e-mail, pastor, fala um vídeo sobre isso que eu preciso. Para mim é um prazer poder estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Bom, um abração, que Deus abençoe, até mais.